Muito bem, senhores, continuando então, no bloco passado falávamos da diferença do sulco, do enforcamento para o estrangulamento, questão que cai muito em prova para delegado. Então note nessa imagem que está na tela, essa imagem, se ele mostra uma imagem dessa para você na prova, você nota que esse sulco aqui, ó, essa marca, ela é uma marca horizontal, ela é uma marca horizontal. Sendo uma marca horizontal, ela já nos demonstra, pelo menos tendenciosamente, que seria um estrangulamento e não um enforcamento. Compare esse sulco com essa imagem aqui, ó. Compare esse sulco com essa imagem aqui. Deixa-me limpar a tela. Ora, esse sulco aqui, ele está subindo, ó. Ele é ascendente. Esse sulco aqui está na horizontal. Está na horizontal. Então, é uma clara diferença na prática entre enforcamento e estrangulamento. Essa pessoa foi vítima de um estrangulamento homicida. Tentaram matá-lo, só que não conseguiram. Então o sulco é horizontal, abaixo do ióide, possivelmente completo. Note que ele demonstra um sinal geral de asfixia. Olha como é que está a esclerótica dele. A parte branca do olho, chama-se esclerótica, não está mais branca. Ela está congesta. Ou seja, ele tem aqui milhares de petequias, congestão polivisceral, petequias disseminadas. Nessa região, volta para mim, da parte branca do olho. Isso é um sinal geral de asfixia. É um sinal que ele teve contra ele produzido uma manobra asfíxica. E nesse caso aqui, gerou um sinal geral de asfixia, que é essa congestão, essa pupila, não só a pupila, mas a parte branca do olho, a esclerótica, congesta, cheia de petequias, milhares de petequias naquela região da parte branca do olho. Então, esse esforço que a pessoa faz numa manobra para respirar, para fugir, obviamente, né, daquela manobra de estrangulamento, aumenta a pressão nos vasos, a vasodilatação, faz com que o sangue extravase e se infiltre nos vasos tecidos, gerando ali milhares de petequias na região das pálpebras. Não só das pálpebras, na parte branca do olho da esclerótica, né? Então, isso aqui é do livro do professor Higino Carvalho Hércules. Vítima de estrangulamento, não morreu. Hemorragia subconjuntival, petequias subconjuntivais, abaixo da conjuntiva, na parte branca do olho que é esclerótica, em virtude do esforço para respirar. Manobra de estrangulamento. Aqui também, aqui já cadáver, né? Ora, passou um laço no pescoço dele, formando um sulco. Tem uma lesão possivelmente aqui contusa na região temporal e um laço no pescoço. Ora, manobra de estrangulamento. 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 Que a força que tracionou possivelmente foi outra que não o peso do corpo. Estrangulamento. E aí, senhores, então, como disse, né? A marca que o laço deixa no pescoço chama-se sulco. E esse sulco pode ser muito visível, pouco visível, podem ser sulcos duros, moles, simples, múltiplos, completos, normalmente no estrangulamento, incompletos no enforcamento, de profundidade homogênea, típico de estrangulamento, de profundidade heterogênea, típico de enforcamento, como disse aqui, típico de estrangulamento. Tudo isso podem ser questões de prova. Volta para mim, candidato. Um sulco incompleto é típico normalmente de enforcamento, já o sulco completo de estrangulamento. Mas volto a dizer o que eu falei no final do bloco passado. Tudo isso é uma probabilidade, porque eu posso ter um sulco incompleto num estrangulamento, em que eu passo, a vítima está numa posição mais baixa do que eu passo o laço do pescoço e puxo sem cruzar as pontas. Se eu não cruzar as pontas, ele não vai ser completo, vai ser descompleto, vai ser incompleto, né? Descontínuo, melhor dizendo. Então, é sempre uma probabilidade, mas a gente tem que estudar pela regra e não pela exceção. O sulco pode ser pouco visível ou muito visível. Esse sulco pouco visível, ele vai se dar normalmente em situações em que o laço é muito largo. Quando o laço que aperta o pescoço for largo, aquela força vai se distribuir por uma área maior. Como a força se distribui por uma área maior, vai marcar menos o pescoço. Se o laço é muito fino, imagine, por exemplo, um arame
que eu vá passar um arame no pescoço da pessoa, o arame é bastante fino e de consistência dura. Esse sulco vai marcar mais, porque a área de contato é pequena. Então, se a área de contato é pequena, em cada ponto a pressão vai ser maior, vai marcar mais. Isso faz com que os sulcos sejam mais visíveis, menos visíveis. Olha essa situação aqui. Eu vou pegar um esfigmomanômetro. Esfigmomanômetro é aquele aparelho para aferir pressão. Bota no braço e eu começo a apertar e aquele manguito vai apertando o braço a medir a pressão. Se eu pegar aquele manguito é isso aqui, ó, na tela. Se eu pegar esse manguito do esfigmomanômetro e passar no pescoço e começar a apertar essa bomba de ar aqui, isso vai começar a pressionar o pescoço. A força que está apertando o pescoço não é o peso do corpo da vítima, não é o peso do corpo da vítima. Então aqui é uma manobra de estrangulamento. Só que o laço é largo, ó. O laço que está apertando é um laço largo. Então em cada ponto a pressão é distribuída. Fica menor a pressão, marca menos. Se eu pegar um laço duro, um arame, por exemplo, vai marcar mais o pescoço da vítima. Então por isso vai ter laços mais visíveis, laços menos visíveis, pode voltar para mim. Então, tá aqui um manguito, o esfigmomanômetro passou no pescoço da vítima e começou a apertar para que eu tenha uma constricção do pescoço. Só que a área no qual a força está sendo distribuída é maior, a pressão em cada ponto vai ser menor, vai marcar menos o pescoço, o laço vai ser menos visível. Olha essa imagem, estudante de medicina se matou com o esfigmomanômetro. E aí, note, quando retira o laço, quando retira o esfigmomanômetro, sem marcas. Sem marcas. Tudo bem? Sem marcas, tudo bem? Não, desculpe. Por que sem marcas? Sem marcas porque o laço era largo, era macio. E aí não deixou marca, não deixou sulco. Agora, uma curiosidade, quando a perícia chegou e foi olhar aqui a pressão que estava no relógio do esfigmomanômetro, essa pressão estava marcando um valor elevadíssimo. E na prova ele pode perguntar assim, numa situação dessa, foi o próprio suicida que apertando aquela bombinha de ar conseguiu inflar o manguito numa determinada pressão, que é a pressão que está marcando no relógio? Não. Muito antes disso ele já tinha perdido a consciência. Só que como ele faleceu, o corpo entrou em putrefação. E entrando em putrefação, os gases da putrefação começaram a fazer com que o corpo aumentasse de volume. Esse aumento de volume pressionou, obviamente, o manguito e aumentou a pressão no relógio. Então, o que aumentou a pressão naquele relógio no momento da autópsia, ou melhor, no momento da perícia criminal, que verificou-se uma pressão muito elevada no relógio, não foi ele que colocou, porque ele já tinha perdido a consciência naquele momento. Foi sim efeitos da putrefação, já que o cadáver estava inchado, já estava na fase gasosa ou efizematosa da putrefação que nós vamos estudar no momento correto para a anatologia forense. Tudo bem? Bom, então não tem sulco. Ora, é a pergunta de prova. Em casos de estrangulamento, sempre haverá sulco? Não, você acabou de ver uma imagem que eu tenho uma situação de estrangulamento que não é visível nesta situação o sulco. E aí, senhores, aqui eu coloquei características do sulco do enforcamento. Características do sulco do enforcamento. Então ele é oblíquo, isso aqui é oblíquo, né? Ascendente, descontínuo no nó, de profundidade heterogênea, acima do laringe, acima do ocioide. Isso aqui diz que o sulco é um sulco alto. Já expliquei. E pode revelar o decalque do laço. Isso aqui eu não falei ainda. Isso aqui é o chamado sinal de Bonnet. Sinal de Bonnet no enforcamento ou no estrangulamento. Sinal de Bonnet no enforcamento e no estrangulamento. O que é isso? Pode voltar para mim. No enforcamento e no estrangulamento, como eu já disse, eu vou ter um laço. Este laço vai apertar o pescoço. Este laço é feito de um determinado material. Isso aqui é um fio, né? De um aparelho eletrônico. Ora, esse fio é composto por um material, borracha, materiais que vão conduzir corrente elétrica, mas podia ser uma corda de sisal, por exemplo. Podia ser uma corda trançada. Então imaginemos que esse fio aqui fosse, na verdade, uma corda trançada. Quando eu apertasse o pescoço,
esse trançado da corda, vamos imaginar que no meu exemplo a corda é trançada. Esse trançado, o desenho da corda, do material do qual a corda é produzida, pode ficar decalcado no fundo do sulco. Então eu vou ver no fundo do sulco o desenho do material do qual é feito o laço. Esse desenho do sulco, esse desenho, melhor dizendo, do material do qual é feito o laço no fundo do sulco, é o que se chama em medicina legal de sinal de Bonnet no enforcamento, no estrangulamento. Imagine que fosse um cinto. Eu fosse fazer de um cinto uma arma para matar alguém, uma arma imprópria, né? E fosse enforcá-lo ou estrangulá-la. Com um cinto, a pessoa quer se matar, por exemplo, e vai se matar enforcada com um cinto. Lembre-se que para que haja um enforcamento, essa informação é importante, basta o peso da cabeça. Então, no enforcamento, você consegue se enforcar deitado debaixo de uma cama. Consegue se enforcar sentado. E aí vem uma outra classificação de enforcamento, que é o enforcamento completo e o enforcamento incompleto, que costuma aparecer em prova. O que é o enforcamento completo? O enforcamento completo se dá quando todo o corpo da vítima está suspenso. Querendo se matar, jogou uma corda numa árvore, prendeu. Subiu na árvore e pulou. Galho de grande resistência, não quebrou. A pessoa morreu, então, enforcada. Só que todo o corpo está suspenso. Enforcamento completo. Se enforcou sentado. Amarrou uma grade, uma corda na grade da cela e sentou. Quando ela senta, o peso do corpo, ainda que não totalmente içado, porque tem algum apoio ainda porque está sentado, mas foi suficiente para tracionar. Tracionando, interrompeu o fluxo de sangue para a região encefálica, perdeu a consciência, impediu que o ar chegasse na intimidade dos pulmões, fator mecânico, fator circulatório, fator neurológico, ainda atingiu o nervo vago, gerando uma parada cardiorrespiratória de origem central. 3 consequências desse enforcamento. Fator circulatório, impediu o sangue chegar na região encefálica. Fator mecânico, impediu que o ar passasse pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, chegasse na intimidade dos pulmões, gerando quadro de asfixia, fator mecânico. E ainda atingiu o nervo vago. Atingindo, então, o nervo vago, interrompeu, gerou uma parada cardiorrespiratória de origem central, fator neurológico. Causas de morte da asfixia. Mas sentado. Então, essa asfixia é uma asfixia incompleta. Ou melhor, desculpe, é um enforcamento incompleto. Quando é que eu tenho um enforcamento incompleto, então? Quando há algum apoio para o corpo. E aí, volto a dizer, para que haja enforcamento, basta o peso da cabeça. Basta o peso da cabeça. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então, características do sulco do enforcamento. Agora, e se fosse o estrangulamento? Aí no estrangulamento, eu já mostrei em blocos passados, o sulco é, em regra, horizontal, não é ascendente. Então, sulco horizontal. É um sulco normalmente completo, que toca toda a área do pescoço. Sulco completo. De profundidade homogênea. Profundidade homogênea, já falei. Um sulco baixo, abaixo do laringe, abaixo do ocioide. Então, sulco baixo. E pode decalcar o laço. O que é decalcar o laço? É a mesma explicação que eu acabei de dar. O material do sulco, melhor, o material do laço, fica decalcado no fundo do sulco. É o sinal de Bonnet no estrangulamento. Então, ele vai ser estrangulado ou enforcado com um cinto. E esse cinto tem uma fivela. Essa fivela fica decalcada no sulco. O sulco tem a marca da fivela. Sinal de Bonnet no pescoço. Sinal de Bonnet no pescoço. Olha esse exemplo, olha essa imagem. Foi estrangulado com um cinto. Aqui eu tenho a marca do sulco, ó, do material que compõe o cinto, né? Inclusive da sua amplitude, da sua largura. E eu tenho a marca da fivela aqui, ó. Então, o que eu estou falando aqui? Da reprodução. A sinal de Bonnet. Isso aqui é o sinal de Bonnet, ó. Isso aqui que você está vendo é o sinal de Bonnet. Só que aí vem a pergunta de prova, né? Joga na tela aí, já está na tela, volta para mim. O que é o sinal de Bonnet? É o que você está vendo. Mas existe sinal de Bonnet na esganadura, candidato? Pergunta o examinador. Não, senhores, na esganadura não. Porque falei em blocos passados. O que é a esganadura? É a constricção do pescoço, e quem ataca o pescoço são as mãos do agressor.
Então, se é a mão do agressor, o que você vai encontrar na esganadura é marca de unha e marca de dedo. Na área externa. Na área interna, você pode encontrar fratura do ocioide, fratura ou lesão na cartilagem tireoide ou cricoide, equimose retrofaringiana de Bordel. Mas você não vai encontrar na esganadura sulco. Não tem sulco na esganadura. Porque sulco depende de laço. Então a esganadura, ou melhor, o sulco, em outras palavras, o sinal de Bonnet, que é o decalque da marca do material que forma o laço no fundo do sulco, você só encontra no estrangulamento ou no enforcamento. Tudo bem? Isso aí pode ser uma questão de prova. Ora, aqui, imagem, né, na tela, aqui um sulco duplo, ó, um sulco duplo. A marca, uma corda trançada, sinal de Bonnet no pescoço. Bom, deixa eu ver se eu já falei tudo aqui que eu queria falar. Se não faltou nada, para a gente avançar. Ora, olha essa imagem aqui. Hemorragia subconjuntival. Asfixia por constricção do pescoço, né? Então a região hemorragia, possivelmente uma sufusão hemorrágica subconjuntival abaixo da conjuntiva. Típico sinal de asfixia por constricção do pescoço, hemorragia subconjuntival, tá aqui, né? Então volta para mim. Conjuntiva é a membrana que recobre a parte branca do olho. Então a parte branca do olho esclerótica é coberta, melhor dizendo, faltou a palavra, é coberta pela conjuntiva. Então a conjuntiva é a membrana que recobre a parte branca do olho. Então se eu tenho uma hemorragia subconjuntival, é possivelmente ou pode ser oriunda de uma asfixia. Falei inclusive naquela aula, né, que nós vimos as equimoses, que o espectro equimótico de Legrand-Soli, ele não se verifica em um determinado lugar, nas hemorragias ou nas equimoses ou nas petequias subconjuntivais. Começa vermelho vivo, evolui vermelho vivo e no momento que desaparece anterior está vermelho vivo. Não passa pelo espectro equimótico de Legrand-Soli. Vermelho vivo, arroxeado, azulado, esverdeado, amarelado, até que desaparece. Em virtude da degradação da molécula de hemoglobina se transformando em outros compostos químicos, já expliquei isso em blocos passados. Então, só lembrando, medicina legal é isso. Fala, escreve, lê, repete, ouve, repete, fala, escreve, lê, repete, ouve, fala, escreve, lê, até que você memoriza, entende, compreende, tem condição de reproduzir na questão de prova. Ok? Bom, ainda falando sobre sulco, ele vai te perguntar alguns sinais no pescoço, alguns epônimos que costumam aparecer em medicina legal. E vamos aqui examinar alguns deles que costumam cair em prova. Linha argentina, sinal de Amussá e sinal de Friedberg. Para que você entenda isso, você tem que lembrar que os vasos sanguíneos são compostos por túnicas. Então, um vaso sanguíneo, joga na tela, por favor. Um vaso sanguíneo, ele tem túnicas. Então, tem uma túnica interna, uma túnica média e uma túnica adventícia. Então, aqui eu tenho um vaso sanguíneo, desenhando aqui um vaso sanguíneo, com três túnicas. Como se fosse uma caixa, um tubo dentro do outro, né? Volta para mim. Pega um tubo de diâmetro menor, pega um tubo maior, coloca o de menor, o tubo menor dentro do maior. Quando eu falo maior e menor, não estou falando de comprimento, estou falando de largura, estou falando de diâmetro. Então, um tubo que tenha um cilindro, né? Que tenha um determinado diâmetro, aí aqui eu coloco um outro de diâmetro maior e um outro de diâmetro maior ainda. Então, tenho três tubos, um dentro do outro. O primeiro de diâmetro menor, o mediano e o mais externo, que seria o que tem o maior diâmetro. Tranquilo? Ora, na verdade, em medicina, os vasos sanguíneos, então, são formados, as artérias, por exemplo, as veias são formadas por túnicas. Esses cubos cilíndricos, na verdade, cubo cilíndrico, não, desculpe, esses cilindros que tem um determinado cubo cilíndrico não existe, né? Ou é cubo ou é cilindro. Essa figura geométrica, que é, na tela, por favor, esse cilindro, aqui, ó, essa figura geométrica, é a túnica. Então eu tenho a túnica interna, eu tenho a túnica média, e eu tenho a túnica mais externa.
que é chamada de túnica mais externa, túnica adventícia. Muito bem. Quando há determinadas manobras que atacam o pescoço, como, por exemplo, o enforcamento e o estrangulamento, essas túnicas podem sofrer lesões. Então eu posso ter uma rotura na túnica interna da carótida. Então eu posso ter uma rotura na túnica interna da carótida. Joga na tela. Carótida é essa artéria que leva sangue para o encéfalo, uma de cada lado do pescoço. Então quando esse pescoço é apertado por uma corda, essa túnica interna da carótida pode sofrer uma rotura. Então joga na tela, por favor. Vou mudar aqui a cor do pilô para ficar mais fácil. Túnica interna é essa aqui, ó. Túnica interna é essa aqui. E eu vou ter uma rotura aqui, ó, na túnica interna. Então, ó, rotura na túnica interna da carótida. Rotura na túnica interna da carótida, rica, é o sinal de amussar. Então, o sinal de amussar, volta para mim, é uma rotura na túnica interna da carótida. Sinal de amussar. A túnica interna da carótida é essa aqui. Túnica interna, túnica média, túnica adventícia. Se eu tenho uma rotura na túnica interna da carótida, é a rica. André, eu preciso saber que o vaso sanguíneo tem 3 túnicas. Interna, mediana ou medial e a túnica adventícia? Não, você não precisa saber. Isso aqui não é aula de fisiologia, o curso não é de medicina. Você não está fazendo um curso superior de medicina. Se você estivesse fazendo, lá na aula de fisiologia você teria que saber. Mas para a prova de delegado, você tem que saber o seguinte, que o sinal de amussar é uma rotura na túnica interna da carótida. É uma lesão no pescoço, obviamente não no pescoço, né? Mas na sua estrutura de vasos do pescoço, especificamente num vaso que é a artéria carótida que leva sangue para o encéfalo, ok? Só que eu também tenho o sinal de Friedberg. O sinal de Friedberg já não é uma rotura, é uma equimose, já não é na túnica interna, é na túnica externa, chamada também de adventícia. Então, uma equimose, joga na tela, por favor. Agora, vou mudar aqui a cor para pegar, para você diferenciar melhor, pegar um verde aqui. Então, agora eu tenho aqui, ó, na túnica externa da carótida, na túnica externa eu tenho uma equimose. Uma equimose na túnica externa. Equimose na parte externa da carótida é o sinal de Friedberg. Então você tem que memorizar, compreender e ter a capacidade de reproduzir esses 2 sinais. Equimose da túnica externa, também chamada de túnica adventícia, chama-se sinal de Friedberg. É uma equimose na túnica externa da carótida, em virtude, por exemplo, de um estrangulamento ou de um enforcamento. Já o sinal de amussar é uma rotura na túnica interna da carótida. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então vimos 2 sinais. Sinal de amussar, sinal de Friedberg. Só que eu tenho também a chamada linha argentina. Ora, senhores, Argentina vem de argentum, de prata. Então, Rio da Prata, argentum, Argentina. Então, se eu pegar um laço muito fino e pressionar o pescoço, por exemplo, numa manobra de estrangulamento, esse laço muito fino vai gerar aqui uma lesão, possivelmente um sulco, e ele pode arrancar a epiderme dessa região e expor a derme. A derme vai ter essa cor mais brancacenta. Então, esse sinal, um sulco muito fino, um laço, muito fino, que gera uma escoriação, e essa escoriação arranca a epiderme e expõe a derme, pode gerar na parte da frente do pescoço, aqui onde há o contato do material, né? da corda, do laço, que faz a ponte para gerar o aperto do pescoço. Quando eu gero o rompimento desses tecidos, arrancando a epiderme e expondo a derme, eu gero uma região aqui brancacenta por exposição da derme. E essa região brancacenta, meio prateada, deu-se o nome a isso de argentum, linha argentina, por conta disso. Então essa linha argentina, essa linha brancacenta que fica aqui,
na região do pescoço, onde o laço toca o pescoço na região possivelmente anterior do pescoço, arrancando a epiderme, expondo a derme, gerando então aquilo que usa-se chamar de linha argentina. Ok? Isso pode aparecer no enforcamento, pode aparecer no estrangulamento. Só não pode aparecer a linha argentina na esganadura, porque esganadura é ataque com as mãos. Tudo bem? Bom, continuando. Também sinal de França e sinal de Dotto. Então, na verdade, nós estamos falando aqui de 5 sinais no pescoço que costumam cair em prova. Primeiro, linha argentina, sinal de Amussá, sinal de Friedberg. O professor Roberto Blanco, para quem não conhece, é um dos maiores professores de medicina legal do Brasil, se não for o maior, responsável por muito do que eu sei de medicina legal, devo a ele, o professor Roberto Blanco, da aula no curso Glioche. Então, o professor Roberto Blanco, ele sempre ensinou, quando falava do sinal de Amussá, só para o candidato diferenciar túnica interna de túnica externa, a túnica interna é Amussá, rotura na túnica interna da carótida, né? O que eu falei? Esse método mnemônico aqui eu que inventei, o RICA. O RICA, rotura na túnica interna da carótida. Mas o professor Roberto Blanco ensinava assim, ó, Amussá, você lembra que você vai almoçar. Se você vai almoçar, você coloca a comida para dentro. E colocar a comida para dentro é rotura na túnica interna, na túnica mais interna, para dentro. Já Friedberg é túnica externa, porque se a Amussá é a interna, Friedberg só pode ser a externa e seria então uma equimose na túnica externa da carótida, seria Friedberg e a Amussá seria almoçar. Ora, é um método mnemônico, não sei qual te ajuda mais, ou RICA, ou almoçar, ou qualquer outro que você queira inventar. O importante é que você consiga recuperar essa informação na hora da prova. E na hora da prova você consiga matar. Não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Gol de canela vale a mesma coisa que um gol de bicicleta, um gol olímpico. Fez um gol de canela, bateu a bola na canela, entrou. Nunes, no Flamengo, fazia muito isso. Vale a mesma coisa do que um gol, obviamente, de bicicleta ou um gol de escanteio, um gol olímpico, né? Então, cada um na sua. O que mais te aprovier no sentido de te ajudar, você adota. Ou pensa num outro qualquer. O importante é que você saiba que sinal de Amussá é rotura da túnica interna da carótida e Friedberg é equimose da túnica externa da carótida. Ponto. Sob isso, a maneira que você vai fazer para decorar é um problema seu. Eu estou te dando algumas opções aqui, mas se você não quiser nenhuma delas e quiser pensar numa, fique à vontade. Bom, continuando. Aí eu tenho que saber também o sinal de França e o sinal de Dotto. O sinal de França foi descrito pela primeira vez pelo professor Genival Veloso de França. Joga na tela, por favor. Genival Veloso de França, professor Genival, é um dos maiores professores e tem um dos principais livros de medicina legal do Brasil. Volta para mim, ó. Esse aqui, ó. Genival Veloso de França. O professor Genival Veloso de França, que escreveu essa obra fantástica de medicina legal, um dos principais autores do Brasil de medicina legal, ele primeiramente descreveu o chamado sinal de França. O que é o sinal de França? Quando alguém é vítima de uma manobra de esganadura, muitas vezes a unha do agressor, que é um agente vulnerante, que pode gerar o corte nessa região do pescoço, gerando uma lesão, uma ferida, é um instrumento pérfuro-cortante, porque perfura e corta. A unha, normalmente, do agressor pode perfurar e cortar. Ele pode atingir a carótida. Então, quando eu tenho a marca de unha do agressor na carótida da vítima, vou repetir, marca de unha do agressor na carótida da vítima, é o chamado sinal de França. Então o sinal de França é marca de unha na carótida. Se é marca de unha na carótida, por óbvio, só vai ter sinal de França onde? Na esganadura. Não tem sinal de França no estrangulamento, não tem sinal de França no enforcamento. Por que não? Porque enforcamento e estrangulamento não tem unha. Enforcamento e estrangulamento tem corda no pescoço. Corda no pescoço. E para terminar, o chamado sinal de Dotto. Os nossos neurônios, joga na tela, células nervosas, uma das principais células que nós temos no nosso corpo, o nosso neurônio, ou os nossos neurônios, né? Eles vão ter um núcleo, dendritos,
e eles vão ter um axônio. Ora, aqui nós temos um neurônio. Esse neurônio, o corpo do neurônio, ele é recoberto por uma substância que é a chamada bainha de mielina. Bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela vai recobrir o axônio, vai recobrir o neurônio, como se fosse uma camada isolante, elétrica, uma camada gordurosa. Aqui entre essas bainhas de mielina nós temos os nódulos de Ranvier, mas é um outro detalhe que não interessa aqui agora. O importante é o seguinte, quando o nervo vago também é recoberto por essa bainha de mielina. Então essa bainha de mielina, ela também, que recobre os neurônios, volta para mim, ela também recobre o nervo vago. O nervo vago, ele sai da base do encéfalo e, como o nome aqui ajuda, ele vai vagar por várias áreas do corpo. Vagando por várias áreas do corpo, levando sinais elétricos. Por isso, nervo vago. Levando estímulos para determinados órgãos em determinadas funções e vice-versa. Do órgão para o encéfalo, do encéfalo para o órgão. Uma lesão na bainha de mielina do nervo vago que passa no pescoço. Então, o nervo vago, assim como a carótida, também passa no pescoço. Se lesionar a bainha de mielina do nervo vago, é o que se chama de sinal de Doto. Tranquilo? Estou fechando esse bloco. No bloco seguinte, vamos continuar lesões e mortes por asfixiologia forense. Aguardo os senhores lá. Um abraço, fiquem com Deus.